Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Belchior do canal Plantando e Colhendo pela Vida. E hoje, gente, eu vou começar aqui com o Evangelho de São Marcos, né? Tem várias passagens muito lindas no Evangelho de São Marcos. Então, são várias que eu vou vir aqui falar com vocês para a gente refletir, para a gente meditar em cada dessas passagens. E hoje a passagem que eu quero falar para vocês é Marcos 1, né? Logo o começo de tudo. Marcos 1. Antes de eu falar dessa passagem para vocês, eu quero fazer um pedido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like aí. Você se inscrevendo e deixando o seu like, você vai estar me ajudando a compartilhar o conhecimento da palavra do Senhor com tantas pessoas que não têm este conhecimento, que precisam deste conhecimento para edificar a vida delas, para sair do fundo do poço, levantar a vida delas, gente. Então vamos lá. Então aqui que diz assim, o primeiro, né? Esse primeiro capítulo diz assim: pregação de João Batista. Vamos conhecer um pouquinho de João Batista? Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz que clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Que mensagem linda, né, gente, que João trazia sobre Jesus. João foi o primeiro pregador, né? Ele pregava sobre o batismo da conversão dos pecados. A pessoa se batizava, né, na água ali do Rio Jordão, e aí ela poderia ser uma nova criatura, que o pecado ficava lavada dos seus pecados. Então muitos se batizavam e se convertiam. Até que veio Jesus se batizar com João. João, para quem não sabe, era primo de Jesus. Lá no começo da Bíblia, quando o anjo apareceu para Maria e ela ficou grávida, e logo ela foi ficar 3 meses da gravidez dela, os 3 primeiros meses ela passou na casa da sua prima Isabel. Isabel era uma mulher já de idade avançada, ela era estéril, mas no entanto, o anjo falou para ela que ela ficaria grávida, né? E teria um filho, e isso aconteceu. Acho que ela tinha assim uns 90 anos, se não me falha a memória, né, dessa história. Só sei que ela já era bem de idade avançada, e ela realmente ficou grávida e teve o filho dela, o João, né, e era parente de Maria. Isabel era parente de Maria, prima, eu acho, de Maria. Então João era primo de Jesus. E aí, gente, aí Jesus se batizou com João, e depois do batismo que ele começou, né, a pregação dele. No entanto, que logo quando João batizou Jesus, passou um tempo, João foi preso pelo rei Herodes, no qual a mulher de Herodes não gostava de João, porque João, ele não aprovava assim o que ela tinha feito, que ela tinha abandonado o marido dela, que era irmão de Herodes, para ficar com Herodes. Então João não concordava com isso, achava um grande pecado, e ele falou para ela isso, que ela era uma pecadora, né? Aí ela armou uma armadilha para João. E como Herodes gostava, era tipo apaixonado pela filha dele, pela sobrinha dele, ela mandou que a filha dela dançasse para Herodes. Uma música que deixasse ele bem assim, tipo hipnotizado, porque ela era uma moça muito bonita. E ele ficou hipnotizado e prometeu para ela que daria tudo que ela quisesse, né? Tudo que ela pedisse ele daria. Aí ela falou, né, assim, influenciada pela sua mãe, que ela só queria apenas uma coisa: a cabeça de João Batista, que já estava preso nessa época, dentro de um prato. E aí ele não teve como falar não, porque ele fez um juramento para ela que ele faria tudo o que ela quisesse.
Então, o rei, ele era um judeu e ele foi obrigado, né, assim, pelos princípios, por ele ter jurado, ter prometido para ela, na frente de toda a multidão, a fazer isso. Mandou decapitar João Batista e levar a cabeça num prato para ela. Que horror, né, gente? Nossa, foi muito, assim, terrível. E aí foi isso que aconteceu, né? Aí foi o fim, né, de João Batista, da sua pregação. E aí Jesus, logo em seguida, começou a pregação dele falando sobre o reino de Deus. Então tudo é uma sequência assim de acontecimentos, né, que acontecem e assim naquela época assim eu fico lendo, vendo a história, vendo séries sobre isso e eu vejo como que foi assim bem difícil aquela época, como que eles matavam assim por assim, você viu, matou um profeta por causa de um pedido de uma sobrinha. Então, gente, as coisas naquela época eram bem difíceis. Graças a Deus que nós não estamos mais naquela época, né? Tá bom, meus queridos? Então, hoje foi um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho da história de João Batista, esse pregador, né? Primo de Jesus, que foi o primeiro, sim, pregador que pregou sobre, né? O batismo, a conversão dos pecadores, né? E falava que Jesus iria vir depois dele. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, gente!